Menino negro sofria racismo todos os dias em um colégio de elite. O que não sabiam é que ele era filho de um milionário. E que esse milionário não iria deixar barato. Vitinho. Negro, inteligente, reservado. E desde o primeiro dia naquele colégio de elite, o único aluno negro da sala. Aos 14 anos, ele já sabia o peso de não ser bem-vindo. Os apelidos velados, os risos abafados quando ele levantava a mão para responder. Os olhares de desprezo disfarçados de surpresa quando ele tirava nota alta. Os elogios envenenados. Nossa, você é tão articulado. Nem parece que veio de escola pública, que mais pareciam tapas. E naquela semana, algo havia mudado. Depois de mais uma provocação na hora do intervalo, em que 2 colegas o cercaram, disseram que ele devia estar vendendo bala no sinal e riram da sua cara de ladrão. Vitinho perdeu o controle e reagiu, com socos, com fúria, com a dor acumulada de anos engolindo sapos. Os 2 agressores saíram com o rosto marcado e a direção, pressionada pelos pais influentes dos agredidos, convocou a reunião de emergência. Mas o que ninguém ali sabia era quem, de fato, era Vitinho. Fique até o fim para se surpreender com essa história. E escreva aqui nos comentários: racismo é crime. Enquanto os pais brancos se exaltavam, no canto da sala estava Átila Oliveira. Também branco, de terno alinhado, expressão impenetrável, milionário. Conhecido pelas grandes doações ao colégio. Naquela noite ele estava ali como pai de Luca, um menino branco de 15 anos, filho do seu primeiro casamento, um dos poucos que não fazia piada com Vitinho. Átila ouvia em silêncio. Sabia que aquele era o momento perfeito para observar quem realmente eram aquelas pessoas. A cada fala racista disfarçada de preocupação com a segurança, seu sangue fervia. Mas sua estratégia era outra, porque ele não era apenas o pai de Luca, ele também era o pai de Vitinho. Ninguém naquela sala desconfiava. Vitinho era fruto de um relacionamento que Átila teve com Marina, uma mulher negra, professora de literatura, com quem viveu um romance secreto por quase 2 anos. Quando ela engravidou, recusou ajuda financeira no início, quis criar o filho sozinha. Mas Átila, ao ver o menino crescer, assumiu discretamente a paternidade. Nunca publicamente. Por medo, por vergonha, talvez por estratégia. Vitinho e Luca cresceram próximos. Marina e Átila mantinham um acordo silencioso. Ela nunca quis expor o filho ao mundo podre dos ricos, mas também sabia que ele teria acesso a oportunidades se estivesse dentro daquele sistema. Por isso, aceitou quando Átila sugeriu colocá-lo no mesmo colégio de Luca, com bolsa, mas disfarçada de mérito. Agora, vendo o nome do próprio filho ser colocado como ameaça pública por um grupo de adultos hipócritas, Átila se perguntava por quanto tempo mais conseguiria segurar a fachada. Na sala da reunião, um pai levantou a voz. Esse tipo de violência é inadmissível. Hoje é um soco, amanhã pode ser coisa pior. Esse garoto não é como nossos filhos. Ele é exatamente como nossos filhos, disse Átila pela primeira vez naquela noite. O silêncio que se seguiu foi incômodo. Com uma diferença, continuou ele, os seus aprenderam que podem humilhar alguém impunemente. Ele aprendeu a sobreviver. A diretora tentou retomar o controle, mas o estrago estava feito. Átila começava a mexer no vespeiro com cuidado. Ainda não era o momento de revelar a verdade. Ele queria que todos se mostrassem. Queria que a hipocrisia viesse à tona por completo. E queria que Vitinho visse com os próprios olhos o que ele, Átila, estava disposto a fazer por justiça. No fim daquela noite, nenhuma decisão foi tomada. A expulsão foi adiada. E os olhos de todos estavam voltados para Vitinho. Alguns com medo, outros com desprezo. Mas ninguém mais o tratava da mesma forma. Vitinho sabia que havia cruzado uma linha. Só não sabia ainda o quanto aquela linha era frágil e quem estava disposto a cruzá-la com ele.
Vitinho nunca mais foi o mesmo depois daquela reunião. Nos corredores do colégio, ninguém mais o empurrava, xingava ou fazia piadinhas. Não por respeito, mas por medo. Os colegas passaram a tratá-lo com indiferença, como se ele fosse invisível. E talvez essa fosse a pior forma de violência. Ele andava sozinho, com fones de ouvido, cabeça baixa. Sentia que, por mais que andasse entre eles, nunca estaria entre eles. Nem mesmo os professores disfarçavam o desconforto. Alguns evitavam fazer perguntas diretas, outros corrigiam suas provas com frieza. Tudo havia mudado, mas para pior, exceto por Luca. Luca, seu meio-irmão branco, que nunca contou a ninguém o laço de sangue que os unia. Entre os dois havia cumplicidade, silêncio, proteção mútua. Andavam juntos, almoçavam juntos, estudavam juntos. Mas diziam que eram apenas amigos. Em casa era diferente. Viviam sob o mesmo teto, no casarão moderno que Átila mantinha num bairro nobre. Cada um com seu quarto, suas rotinas, mas com um código de respeito entre irmãos que ia além de qualquer laço oficial. Luca nunca foi racista. Ao contrário, era crítico dos colegas, incomodado com as injustiças. Mas agora, vendo o que Vitinho enfrentava, começou a entender o peso real do racismo na prática. Não adianta dizer, eu não sou racista, disse Luca uma noite enquanto os dois estudavam juntos. Tem que ser antirracista, ficar do lado, entrar na briga se for preciso. Vitinho apenas balançou a cabeça. Estava cansado. Mas Luca não estava. Dias depois, no recreio, 2 colegas começaram a zombar de uma funcionária negra da limpeza. Comentários maldosos, risos abafados. Vitinho já se preparava para intervir, mas foi Luca quem agiu primeiro. Avançou em um dos garotos, empurrou, gritou. A briga foi feia e, de novo, uma reunião de pais foi convocada. Desta vez, os pais já não escondiam a irritação. Começavam a ver Átila como um problema. Afinal, ele defendia os errados. Era progressista demais. Estranho demais. E agora até o filho branco dele se metia em confusão? Se fosse um de nossos filhos, já teria sido suspenso, gritou uma mãe loira com anéis reluzentes. A diretora suspirava. Sabia que não podia tocar em Luca, era o filho do maior doador do colégio. E Átila não era alguém com quem se comprava briga levianamente. Naquela noite, Átila levantou-se, olhou nos olhos de todos e falou, sem rodeios. Vocês ensinaram seus filhos a serem racistas e agora se espantam quando eles agem como monstros. Silêncio total. Não adianta encher o colégio de frases bonitas sobre empatia e diversidade, se em casa vocês falam de gente perigosa quando veem um negro na rua. Não adianta tirar foto com a empregada doméstica e dizer que ela faz parte da família, se vocês não toleram ver um menino negro se sentar na mesma mesa que seus filhos. Alguns tentavam desviar o olhar, outros fingiam indignação, mas ninguém ousava rebater. Eu tenho orgulho do meu filho, completou Átila olhando para Luca, porque ele entendeu que ser antirracista é muito mais do que ficar calado quando se sente confortável. É agir, é tomar partido, é comprar a briga certa mesmo que doa. A diretora tentou acalmar os ânimos, prometer ações pedagógicas, falar em valores do colégio. Mas Átila não estava ali por promessas. Ele estava montando algo muito maior. Enquanto os outros pais cochichavam, criavam grupos secretos de WhatsApp para comentar a rebeldia de Átila, o empresário agia em silêncio. Naquela semana, ele fez uma visita à periferia da cidade. Conversou com ONGs, conheceu crianças negras de famílias humildes que sonhavam em estudar num colégio de elite, mas sabiam que nunca teriam essa chance. Foi ali que nasceu seu plano. Se ninguém queria um menino negro dentro do colégio, ele colocaria 10. E não qualquer menino. Meninos com garra, com sonhos, com potencial. Meninos que, como Vitinho, já tinham engolido o mundo seco demais.
Meninos que mereciam mais. E dessa vez, ninguém poderia impedir. O silêncio da elite era ensurdecedor. Depois da segunda reunião, os pais começaram a se movimentar por fora. Criaram grupos paralelos no WhatsApp, almoços exclusivos entre famílias tradicionais e reuniões informais para avaliar alternativas. Átila sabia, ele sempre soube. Essas pessoas que não toleravam um menino negro com coragem, muito menos tolerariam 10, mas isso não o impediu. Pelo contrário, deu mais força ao seu plano. No escritório de sua empresa, uma multinacional que empregava milhares, Átila convocou um comitê. Pediu discrição, mas foi direto. Quero que encontrem os 10 melhores alunos negros da periferia. Pode ser menino ou menina. Quero alunos com garra, com notas boas, com histórico limpo. Nós vamos mudar o futuro deles. Os olhares se cruzaram na sala. Ninguém ousou questionar. Quando Átila se decidia por algo, era melhor obedecer. A fundação que levava seu nome financiaria integralmente os estudos desses alunos até o fim do ensino médio. Transporte, uniforme, alimentação, tudo incluído. Mas ele queria mais. Quero que entrem todos de uma vez, no primeiro dia de aula, sem aviso prévio. O plano era simples, o impacto precisava ser irreversível. Enquanto isso, no colégio, Vitinho seguia sua rotina de invisibilidade. Sofria calado. Já não queria mais bater nem discutir, apenas suportava. Foi Luca quem notou. Você não é do tipo que abaixa a cabeça, disse, num dia de chuva, sentados no refeitório vazio. Vitinho deu de ombros. Eu só tô cansado. Eles não vão mudar, Luca. Nunca vão me ver como um deles. Nem com boas notas, nem com roupa cara, nem com pai milionário. Foi a primeira vez que ele disse aquilo em voz alta. Pai milionário. Até aquele momento, Luca era o único que sabia. Nem mesmo os professores sabiam da verdade. Átila havia pedido sigilo absoluto, até mesmo à diretoria. Para todos os efeitos, Vitinho era um aluno bolsista. Mas por que tanto segredo? A verdade é que Átila queria observar, testar, ver quem se posicionava quando não sabia com quem estava lidando. E a maioria falhou miseravelmente. Em casa, Átila acompanhava tudo. Lia os relatórios da escola, via as câmeras, observava o comportamento dos professores. E cada comentário racista, cada olhar de desdém era registrado, documentado, catalogado. Ele não queria apenas justiça, queria memória. A diretora do colégio, Dona Silvia, começou a se sentir encurralada. Os pais mais influentes pressionavam por mudanças, mas Átila mantinha suas doações intactas. Nenhuma palavra dele indicava que deixaria de apoiar a escola. Na verdade, parecia cada vez mais interessado. Você vai nos dizer o que está acontecendo? Perguntou ela num encontro reservado. Átila sorriu calmo. Estou apenas observando. Enquanto isso, a mãe de Vitinho, Marina, assistia tudo à distância. Ela nunca foi àquelas reuniões por escolha. Sabia que seria humilhada. Era uma mulher negra de fala simples que criava o filho com dignidade e firmeza, mesmo que tivesse sido abandonada por Átila no passado. Sim, Átila não era santo. Por muitos anos, ele negou o filho. Só assumiu a paternidade depois de um processo judicial. E mesmo assim, tentou compensar com dinheiro o que nunca deu em afeto. Mas algo mudou. Quando Vitinho começou a crescer, começou a falar, a questionar, Átila se viu refletido no garoto. Viu a coragem que lhe faltava quando jovem. Viu a revolta de quem não aceita injustiça e, principalmente, viu um filho que ele queria ter por perto. Você me odeia? Perguntou ele uma noite ao levar Vitinho para casa. Não, respondeu o garoto. Mas eu também não te conheço. A resposta cortou mais fundo do que qualquer acusação. Na semana seguinte, Átila decidiu mudar isso. Chamou Vitinho para um fim de semana só dos dois. Foram pescar, cozinharam juntos, falaram
conversaram como nunca. Foi ali que o garoto começou a ver no pai algo além do dinheiro. E Átila, pela primeira vez, entendeu que o tempo não volta, mas a presença transforma. Enquanto isso, no colégio, os dias passavam arrastados. A tensão crescia, professores cochichavam nos bastidores, pais ameaçavam tirar os filhos da escola. Comentários no grupo do WhatsApp se tornavam cada vez mais abertamente racistas. Esse colégio virou um centro social agora? Estão querendo transformar nossos filhos em militantes. Se eu quisesse diversidade, colocava meu filho em escola pública. Mas Átila lia tudo e respondia com o silêncio. Silêncio de quem já tinha tudo pronto para o que viria a seguir. Nas férias de verão, cada um foi para o seu lado e o assunto morreu. Mas no primeiro dia de aula do ano seguinte, tudo mudaria. Era uma segunda com céu limpo e temperatura amena. Tudo parecia leve, até que os portões se abriram. 10 crianças negras, entre 12 e 15 anos, desceram de vans pretas com vidros escuros, uniformes novinhos e mochilas ainda com cheiro de loja. Olhavam ao redor com curiosidade e cautela, como quem entra em um lugar onde sabe que não é bem-vindo. "O que está acontecendo? Quem são essas crianças?" perguntou a uma coordenadora. E antes que alguém pudesse responder, Átila apareceu. "Esses são os novos alunos do colégio, bolsistas integrais, aprovados por mérito e bancados pela minha fundação. Vieram para ficar." O silêncio foi imediato, um silêncio de choque. Alguns professores se entreolharam, outros simplesmente baixaram a cabeça. O grupo dos pais no WhatsApp explodiu em mensagens. "Alguém sabia disso? Isso é piada, né? Quem autorizou essa palhaçada? O colégio vai virar ONG agora?" Mas ninguém ousou confrontar Átila diretamente. A presença dele era uma parede. Ele era o maior patrocinador da escola, o responsável por reformas, eventos, tecnologia. Sua influência era tão grande que o colégio praticamente girava em torno dele. E agora ele havia deixado claro, isso era pessoal. Durante a assembleia escolar marcada às pressas, os pais estavam indignados. "Isso é inaceitável! Estão destruindo o padrão da escola. Como vamos explicar isso para nossos filhos? O nível vai cair. Isso é coisa de comunista." Átila, como sempre, permaneceu sentado, o rosto sereno, mas os olhos atentos. Deixou todos falarem. Quando o último pai terminou seu discurso inflamado, ele se levantou. "Vocês todos, cada um de vocês, falaram demais e ouviram de menos." Sua voz era baixa, mas firme. "O que me espanta não é o racismo dos seus filhos, é o de vocês." Uma mãe tentou interromper. "Com todo o respeito, Sr. Átila, não é sobre racismo." Ele levantou uma das mãos. "Ah, é sim, sempre foi. Desde o dia em que tentaram expulsar um menino por se defender, desde que olharam torto para ele por sua cor, desde que acharam que ele não pertencia a esse lugar. E sabem o que é mais triste? Vocês tinham razão. Ele não pertencia a esse lugar, mas não por ser negro. Ele não pertencia a esse ambiente podre, doente, contaminado por esse racismo nojento que vocês passaram de geração em geração como se fosse herança." Um novo silêncio. E então ele revelou. "O nome dele é Victor Oliveira, filho de Átila Oliveira. Meu filho, meu sangue, meu orgulho." Houve uma comoção na sala. Gritos abafados, mãos na boca, pessoas se entreolhando em pânico. "Ele se chama Vitinho", continuou, "e teve mais coragem do que todos vocês juntos. Enfrentou o preconceito, o desprezo e o isolamento. Tudo isso calado, com dignidade. Enquanto vocês se reuniam para falar de decoro, tradição e bom comportamento, o filho de vocês se mostrava covarde, racista e violento. Uma mãe tentou protestar, nervosa. "Isso é um ataque pessoal, Sr. Átila." "Não, isso é um espelho.
Ele apontou para o celular na mesa. Eu tenho prints de tudo, das mensagens racistas, das piadas, dos áudios nojentos que circularam nos grupos de pais. Já entreguei tudo ao Ministério Público. A confusão foi total. Você não pode fazer isso. Isso é chantagem. Vai acabar com a reputação da escola. Quem se arrisca a negar que essas mensagens foram enviadas? Ele rebateu. Quem quer assumir publicamente que é racista? O silêncio foi a resposta. Átila olhou em volta com desprezo. Então que fiquem calados e aceitem que a partir de agora o colégio é um lugar mais justo. Porque se algum de vocês se sentir incomodado, os portões estão abertos e os boletos podem ser cancelados. Ele saiu da sala, deixando uma frase no ar. Se não podem conviver com a diversidade, talvez o problema não seja o colégio, mas sim o tipo de educação que receberam. Naquela noite, Vitinho e Luca jantaram juntos com o pai e Marina. Eles ficaram muito bravos? Perguntou Vitinho, curioso. Átila deu um sorriso. Alguns vão tirar os filhos do colégio. Outros vão fingir que sempre apoiaram, mas a maioria vai ter que engolir o que são e aprender a se calar. E com sorte, os filhos deles vão aprender a ser diferentes. Marina, que sempre foi discreta, completou. Educação começa em casa, mas pode ser transformada na escola. Vitinho ainda não sabia o que aquilo significava por completo, mas algo dentro dele mudou. Pela primeira vez, ele sentiu que pertencia. Os meses passaram. O novo ano letivo começou sob um clima diferente. Vitinho agora caminhava pelos corredores de cabeça erguida. Ainda havia olhares tortos, comentários sussurrados, mas algo havia mudado. E ele sentia isso. Pela primeira vez, não estava sozinho. Os 10 alunos negros que haviam chegado no final do ano anterior estavam agora completamente integrados. Alguns ainda tímidos, outros extrovertidos, mas todos unidos por uma certeza. Aquele colégio agora também era deles. Vitinho, antes isolado, tornou-se uma referência. A turma nova o admirava como um líder. Não só por ser o filho do milionário, mas por ser alguém que enfrentou o preconceito de frente e venceu. As professoras começaram a mudar o tom. O corpo docente passou por uma reestruturação silenciosa. Palestras sobre igualdade e antirracismo passaram a fazer parte do calendário escolar. Uma nova coordenadora pedagógica foi contratada. Negra, pós-graduada, firme e inspiradora. Em casa, Átila mantinha a postura de sempre, firme e exigente, mas agora presente. Ele passou a acompanhar Vitinho nas reuniões escolares, nos treinos de basquete e até nas festas de fim de ano. Na primeira vez que entrou no colégio ao lado do filho, todos os olhares se voltaram para eles. Não com o mesmo desprezo do passado, mas com algo novo. Respeito. No refeitório, Luca e Vitinho sentavam-se juntos, como sempre. Mas agora o que antes era motivo de zombaria se tornou normal. Eles brincavam, conversavam, ajudavam os colegas. Luca, inclusive, passou a usar com orgulho uma pulseira com as cores da cultura afro. Quando questionado, dizia: "Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Aprendi isso com meu irmão." Aquela frase, simples, ecoava como uma lição. Em uma tarde, durante uma atividade escolar, pediram que os alunos escrevessem uma redação sobre o que significava pertencer. Vitinho hesitou no início, depois respirou fundo e escreveu: "Pertencer não é ser aceito por quem não te respeita. É ser você mesmo, onde quer que esteja. É saber que seu valor não depende da opinião dos outros." Pertencer é quando você olha ao redor e entende que, mesmo que demore, a justiça pode vencer. E que a cor da sua pele não define o seu lugar. Define a sua história, e a minha história só está começando. A redação foi lida em público no encerramento do semestre. O auditório ficou em silêncio. Alguns pais choraram.
outros aplaudiram de pé. Vitinho desceu do palco com o coração leve. Pela primeira vez, sem medo. Mais tarde, ao sair do colégio, ele viu um menino negro mais novo, olhando o prédio imenso com admiração. Era um dos novos bolsistas. O menino olhou para Vitinho e disse: "Um dia eu quero ser igual a você." Vitinho sorriu e abaixou até a altura do menino. "Não seja igual a mim, seja melhor. Vai ser difícil, mas agora você não está sozinho. A gente abriu esse caminho juntos. Vai em frente." O menino sorriu e saiu correndo, livre, como deveria ser. E Átila, ao ver aquela cena de longe, entendeu algo que o dinheiro nunca conseguiu lhe comprar: orgulho de verdade. Ele havia feito sua parte, não por caridade, não por reputação, mas por justiça. E ali, naquele pátio, entre filhos, irmãos e novos sonhos, ele soube que sua vingança estava completa. Porque a melhor forma de destruir o racismo era criar um mundo onde ele não tivesse mais espaço. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, inscreva-se aqui no canal. Temos vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas.